Gravação iniciada. Bom dia, galera. Estamos aqui na nossa aula 17. De aulas teóricas serão 19. Aliás, serão 18. Quer dizer que com a aula de hoje e com a aula de sexta-feira, a gente acaba a teoria. A gente pode dar ainda uma aula na terça-feira da outra semana também. Eu vou ver o dia exato de término do módulo 4, para a gente ajustar direitinho, tá certo? Mas a aula de hoje, a ideia seria falar de função logarítmica. E na aula de sexta-feira, falar de equação ou de equação logarítmica. Esses três últimos tópicos, eu já tenho até 2 vídeos gravados, mas são vídeos gravados em dezembro, quando eu ainda não estava fazendo, né? Não tinha esse planejamento de fazer o curso completo. Então, eu ainda devo fazer novas gravações. Acho que mais 3 gravações, mais 3 aulas. Então, o curso completo do primeiro ano vai ficar com um total de 43 aulas. Já temos 40 aulas gravadas, numeradas, sequenciadas, bem amarradas, e faltam mais 3. Com essas 3, a gente finaliza a matéria do primeiro ano. Isso que eu fiz com o primeiro ano, eu estou com vontade de fazer, então, para os demais anos, tá certo? Acho que eu vou tentar fazer essa gravação para a matéria do segundo ano, vou tentar fazer essa gravação para a matéria do terceiro ano. Só que eu acho que eu vou levar um pouco mais de tempo, porque eu não vou estar com as turmas, né? E quando você não está com as turmas, você não tem o estímulo, né, para acelerar o processo que eu estou tendo com vocês. P7 é lançada, fizemos a nossa primeira aula ontem, e o CA, nosso primeiro CA ontem, e faremos outro CA depois de amanhã, quinta-feira. Anunciar que quinta-feira a aula do Projeto Olímpico será dada por mim, e eu vou justamente abordar um assunto que tem a ver com algo que vocês estudaram. A aula vai ser sobre soluções geométricas das equações modulares. Naquele vídeo que eu gravei sobre equações modulares, eu ensino 3 métodos distintos, e um deles é o geométrico. Só que eu só resolvo só um probleminha com solução geométrica. E eu vou mostrar que, na verdade, a solução geométrica pode ser usada para vários casos. Então, é o que eu vou mostrar para vocês lá na aula do Projeto Olímpico, na quinta-feira, 4h30 da tarde, né? Sintam-se todos convidados. Bem, alguém gostaria de fazer algum registro, alguma observação, tem alguma dúvida, alguma pergunta a fazer? Nosso curso está terminando. Não falta muito mais tempo, né? Sobre as provas, eu estou corrigindo, já devo ter corrigido as 2 provas de mais ou menos uns 15 alunos, mas ainda falta, ou seja, eu estou perto da metade. Eu espero até sexta-feira tentar entregar os resultados dessas 2 provas e, consequentemente, fechar a nota do terceiro bimestre, tá certo? Estou correndo quanto tempo. Hoje, a tarde inteira, eu devo ficar corrigindo essas provas, para ver se eu dou uma boa acelerada aí nessa correção, tá? E aí, galera, alguma pergunta? O professor Victor Gil está perguntando se o senhor vai ficar com os próximos anos com a gente. Olha, a gente, sempre os professores de matemática se reúnem e fazem a divisão. Assim, então, cada um fala as suas preferências, né? E a gente divide. Eu, particularmente, prefiro não continuar com as mesmas turmas, de uma forma geral. Por quê? Porque eu acho interessante que o aluno conheça outros professores e outras formas de dar aula.
E aí ele amadurece no sentido de ver que aquele professor que ele achava ruim, de repente ele tem virtudes que ele não conseguia ver e só conseguiu ver quando viu outro professor. E a mesma coisa, também aquele professor também tem defeitos que você não achava que era defeito e depois você descobre um professor melhor. Então, é muito legal essa troca. Agora, é claro que se uma turma rende bem, né, a relação com uma turma é boa, a turma rende bem e ela pede para você continuar, é claro que isso tem algum peso para mim. Eu costumo colocar uma cláusula de barreira, ou seja, eu só continuo com uma turma se pelo menos 70% da turma for aprovada. No caso de vocês, são 38 alunos, 70% de 38 dá quanto? 21 mais 5,6, vamos arredondar para 6. Se 27 alunos dos 38 forem aprovados, abre a chance para eu continuar. E havendo o desejo da maioria dos alunos, e eu costumo pedir até que as pessoas assinem, para eu ter certeza disso, para não ficar de boca, tá? Os alunos, na sua maioria, claro que eu não exijo que seja a totalidade, mas na sua maioria, ela deseja que eu continue. Então, se isso acontecer, se essas duas coisas acontecerem, a turma quiser continuar e ela consegue alcançar 70% de aprovação, aí eu continuo com a turma, tá? Então, de antemão, se houver desejo, né, da maioria da turma, a turma tem que falar para mim, tem que manifestar o desejo, e aí vamos ver a questão da aprovação, né? Se é alcançado 70%, tá? Respondido? Respondido. Tá? E eu também uso esse 70% de aprovação como uma forma de fazer. Eu acho que é um mecanismo que eu encontrei também, de fazer aqueles alunos que desejam muito que eu continue, fazer com que eles ajudem os colegas que estão precisando e estão com mais dificuldade. É uma forma também que eu vejo da turma ser solidária com seus membros, né? Então, quem pede ajuda ou quem solicita ajuda, aquele que pode ajudar, passa a ajudar. Então, eu recomendo, né, que isso aconteça, porque o meu desejo é que o máximo de alunos seja aprovado, tá? Então, ajudar os colegas é algo que eu estimulo bastante. Acho bem positivo. Acho que eu respondi, né, a pergunta. O que mais? Nenhum questionamento mais? Então, podemos começar a nossa aula, não é? Sobre função logarítmica. Então, vou começar a aula, tá bom? Então, vamos lá. Começo compartilhando o quadro com vocês. Quadro compartilhado. E vamos falar de função logarítmica. Não preciso dizer que tudo que a gente viu até agora, a gente vai precisar aqui, né? Sobre logaritmo. O que é que a gente aprendeu até agora, pessoal? A gente aprendeu a definição de logaritmo, que diz que se o logaritmo de um número A numa base B é igual a um número C, o A se chama logaritmando, o B se chama base, o C se chama logaritmo. Isso implica dizer que o logaritmando A é igual a base B elevado ao logaritmo C. Pronto, essa é a definição.
temos que usar ela o tempo todo. Então, toda vez eu preciso usar isso aqui. Vimos também que existem condições de existência. Vimos que temos condições de existência. Que condições são essas? Basicamente, uma para base e uma para o logaritmando. O logaritmando ele tem que ser positivo. E para a base, são as mesmas condições da base de uma função exponencial. Ou seja, base positiva e a base diferente de 1. Dos números positivos, só não serve o número 1. Se essas duas condições forem satisfeitas, então essa definição agora passa a ter ida e volta, ok? Se isso aqui acontece, então toda a potenciação também vira logaritmação, né? Isso aqui é uma logaritmação. Isso aqui é uma potenciação. E se as condições de existência são satisfeitas, toda a potenciação vira logaritmação. Essa foi a aula síncrona retrasada e que a gente gravou aqui a aula 39 também lá no YouTube, né? Mas tivemos também a aula síncrona, não é isso? A aula síncrona. Por falar nisso, alguém teve a curiosidade de assistir? Alguém assistiu as duas? E conseguiu ver diferenças entre as aulas ou acharam muito parecidas? Aqueles que viram as duas? Nenhum comentário? Tá. Se por um acaso alguém, né, tiver assistido as duas, eu peço que no relatório, no próximo relatório, comente isso aí, tá certo? Essa aula aqui, por exemplo, essa aqui está sempre mais curta do que essa, ó. Essa aqui está sempre ficando mais curta do que essa. Porque aqui eu já começo com os quadros prontos, estão lembrados, né? E isso acelera o processo, né? Bem, na aula passada, síncrona passada, nós vimos as propriedades e mostrei que tem muita semelhança com as propriedades da potenciação, né? As propriedades da logaritmação são muito parecidas com as da potenciação, sendo que aquelas três primeiras são idênticas às três primeiras de potenciação. A primeira que transforma multiplicação em soma, a segunda que transforma divisão em subtração, e a terceira que transforma potenciação em multiplicação. Vimos também as bases principais. Sim, aqui foram 7 propriedades. Vimos também as bases principais. Quais são elas? A base decimal, né? A base 10 e a base neperiana. Base E. E ganham simbologias próprias. Eu não preciso escrever a base na simbologia nem do logaritmo decimal, nem do logaritmo neperiano. Eu não preciso escrever a base, né? Quando eu escrever log 7 sem nada aqui, eu estou falando logaritmo decimal de 7. Quando eu escrevo ln de 7, eu estou dizendo logaritmo de 7 na base E. Falamos da mudança de base, que seria a propriedade 8, né? Em seguida falamos da mudança de base, e é a mudança de base que permite que você calcule qualquer logaritmo em qualquer base usando a calculadora. A calculadora só usa base decimal e base neperiana. E com a mudança de base, você calcula qualquer log. E para terminar, falamos das aplicações. Na aula, isso aqui foi a aula 40. E também teve aula síncrona. Na aula 40, eu organizei melhor essas aplicações, né? E detalhei. Só que eu tive um problema técnico, né?
Eu ia falar de 5 aplicações e meu vídeo caiu após eu falar da terceira aplicação. Então, eu não falei da escala do som e não falei da escala de pH. Mas eu ia falar muito pouco a mais. As fórmulas, inclusive, já estavam no quadro, tá certo? Então, o que eu deixei de colocar foi bem pouquinho. Então, tanto que eu postei a aula assim mesmo, mesmo com aquele problema técnico que aconteceu. Pronto, então, tá aqui o resumo das nossas 2 últimas aulas síncronas, e que coincidem com as nossas 2 últimas aulas de vídeo. Eu vou precisar de tudo que eu falei aqui, tudo isso aqui, agora para falar de função logarítmica. Então, fique claro que o que eu falei antes será usado agora. Bem, eu começo sempre de uma maneira muito parecida. Eu dou um exemplo de uma função. Eu vou começar aqui com a base, o logaritmo na base 2. Pessoal, eu posso botar aqui domínio reais? Sim ou não? Nessa função aqui, nessa lei aqui. Ou seja, esse x aqui pode ser qualquer número real, pessoal? Não, professor. Não. Qual é o maior domínio que eu posso botar aqui? Me ajudem. Reais não negativos. Exatamente. Então, R mais asterisco. Então, você não pode atribuir números negativos, nem o zero. Vale frisar que é a primeira função que está acontecendo isso, hein? Primeira, porque até então, na função afim, essa daqui, na função de segundo grau ou quadrática, essa aqui, na função modular e na função exponencial, nas 4 outras, a elevado a x, nas 4 outras, o domínio era reais. Eu podia botar qualquer número x aqui, eu podia botar qualquer número x aqui, eu podia botar qualquer número x aqui, qualquer número real x aqui, e mesma coisa aqui. Na logarítmica, não. Vai ser a primeira vez, desde que a gente começou a falar de função, cujo domínio máximo da função não pode ser dado pelos reais. Agora, o contradomínio não tem problema, eu vou deixar reais, a princípio. Pronto, então, o que é que eu vou pedir aqui que vocês façam? O que é que nós fazemos, melhor dizendo, agora? Conhecida essa lei daqui, o que é que eu vou pedir? Fazer o quê? Fazer o gráfico. Falou em função, é pensar numa forma geométrica. Então, lá vamos nós fazer o gráfico dessa função logarítmica. Ó, eu estou impressionado como é que vários de vocês ainda erram em gráfico. Por exemplo, a pessoa chega e bota. Vou fazer aqui um do lado para não perder esse meu. A pessoa bota aqui o 1 e bota aqui o 20, por exemplo. A pessoa não se dá conta que essa distância aqui tem que ser 20 vezes essa. As pessoas não obedecem às divisões. E toda vez que fizer isso, o gráfico estará errado. As divisões, tanto no x quanto no y, têm que ser proporcionais. E ainda estou vendo muito gráfico de vocês, né? Tem o número da chamada, o número da chamada vai até 40, né? Então tem gente que usa muito, chega, né, para você escrever 40 aqui, por exemplo. Então, para uma pessoa que tem número da chamada 40, o que é que ela tem que fazer? Ela quer marcar o 40 aqui.
Então, ela vai, por exemplo, marcar de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, pronto, ó. 40 tá aqui, ó. E se aqui é o 5, ela precisa marcar o 1, 1 vai estar aqui mais ou menos, ó. Tá? Tem que ser proporcional a divisão do plano cartesiano. E vocês estão ignorando essa informação. E toda vez que fizer isso, o gráfico estará errado e a questão será descontada porque o gráfico está errado. Então, estou avisando para tentar que no próximo gráfico, e a prova... Não, a prova 7 não tem gráfico não, mas a prova 8 vai ter gráfico sim, a P8, e que vocês parem de cometer esse erro aqui da divisão desproporcional que muitos estão fazendo. É por isso que eu sempre coloco um tipo de escala ao lado dos meus gráficos, você já viu? Já observei. E a maioria das pessoas não se preocupa em fazer. Eu por exemplo, Vitor Júlio, eu não uso régua e nem uso escala, não. Eu faço mesmo que no olho, tá? Cometo erro, cometo, mas se o erro é pequeno, é aceitável. Porque não dá para cometer erros grandes, como eu estou mostrando para vocês. A pessoa marca aqui o 5 e marca aqui o 40, por exemplo. Inadmissível isso aqui. Inadmissível. Esse erro aqui é inadmissível. Então, começar a corrigir esse problema aí. Mas vamos lá. Eu quero fazer o gráfico dessa função. É dada aqui algebricamente. Esse cara é o domínio. Esse cara é o contradomínio. E essa daqui é a lei, né? Y igual ao logaritmo de x na base 2. Que valor de x vocês sugerem que eu atribuo aqui, pessoal? Para começar a fazer o gráfico. 2. 2. Eu recomendo, obviamente, como a base do logaritmo é 2, como a base é 2, deixa eu melhorar isso aqui, como a base daqui é 2, obviamente, os bons números a serem atribuídos são potências de base 2. Então, 2 é um bom par ordenado, porque 2, aí eu vou calcular o log de 2 na base 2. Quanto é que 2 manda para quem? Quanto dá esse resultado? E aí, pessoal, 2 manda para quem? Quanto é o log de 2 na base 2, pessoal? Quanto é o log de 2 na base 2, pessoal? Dois elevado a quanto, pessoal? Que dá 2. 2 elevado a que número? Que dá 2. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Será que a ligação, será que a conexão caiu? Eu tô ouvindo, professor. Então, responda. Quem está ouvindo, responde. Vamos lá? Quanto é que vale o log de 2 na base 2? Obrigado. Valeu. Próximo valor aí para atribuir. 4. 4. E agora eu vou calcular o log de 4 na base 2. Quanto dá esse resultado agora? 2. 2. Obrigado. Próximo valor que eu vou atribuir. 1 meio. 1 meio é esse aqui, não é isso que você está pensando? 0,5, não é? Sim. Beleza. 0,5. Cuidado, né? Que aqui a gente lê 1 meio. Olha aqui, cuidado para não fazer essa confusão. Isso aqui a gente lê 1 meio. E aqui a gente lê 1 e meio, né? A diferença é só a conjunção e. E são números diferentes, tá bom? Então, cuidado para não negligenciar o papel desse e aí, que é o que diferencia os dois. Vamos lá.
E quanto é o log de meio na base 2, pessoal? 2 elevado a quanto que dá meio? -1. Menos 1. Próximo. Tá faltando um cara aqui para ficar na sequência. Qual é? 4, 2. Qual é o próximo aqui da sequência? 0. Não, 0 não. 4, 2, 0 não. Claro que não. O 1? O 1, exatamente. Porque, ó, eu tô indo. 2 é metade de 4. 1 é metade de 2. Meio é metade de 1. Então, eu estou sempre dividindo por 2. E aqui, está andando sempre de 1 em 1. Ó. Caiu 1, menos 1. Quanto é que vai valer agora esse que eu não botei ainda? Ou seja, quanto vale o log de 1 da base 2? 0. 0. 0. Então, confirma que vai andando de 1 em 1. Ó. Vai andando de 1 em 1. Então, é fácil botar os próximos pontos observando esse padrão. Toda função, você tem que observar o padrão dela. Se você observa o padrão da função, os cálculos vão ficar bem mais rápidos. Pronto, já botei 4 pontos. Botar o quinto e último. Vamos lá, qual é o quinto e último ponto? 8. Eu posso crescer para cá e posso crescer para lá. Se eu for botar 8 aqui, eu posso calcular, mas aqui eu vou ter que botar 8, né, divisões. Eu vou preferir marcar o daqui, o de cima. E aí, quem é o próximo aqui depois do 0,5? 0,25. A metade dele. E a metade do 0,5 é 0,25. Trabalhando em termos de fração, né? O meio é 1 sobre 2, ou 2 a menos 1. E o 0,25 é 1 quarto, que é o 2 a menos 2. 2 a menos 1 e 2 a menos 2. O 0,25 manda para quem? Quem é o próximo agora na sequência? -2. Menos 2. Então, veja que vai andando de 1 em 1. Olha como é fácil, então, observar o padrão. Sempre que você marcar as contas, né, com o padrão, vai ficar mais fácil. Pronto, temos agora 5 pontos. Vou marcar os 5 pontos. Então, o maior número é 4. Então, vou precisar aqui de pelo menos 4 divisões. 1, 2, olha a proporcionalidade, hein? 3, 4. Olha a proporcionalidade. E o y, ele vai do 2 ao menos 2. Então, está aqui o 1, está aqui o 2, está aqui o 0, está aqui o menos 1, está aqui o menos 2. Pronto. Então, vamos marcar os pontos. Esse 8 aqui eu não marquei, né? Então, vamos lá. 4 manda para 2. O que é função? Vou marcar de azul. Tem gente também que não marca o ponto. Tem que marcar o ponto com clareza. 2 manda para 1. 2 manda para 1. Temos aqui o segundo ponto. Marquei esse. Agora vamos marcar esse. 1 para o 0 é um ponto que pertence aqui, região do plano cartesiano. Esse ponto aqui, pessoal. Onde é que ele está no plano cartesiano? Está no primeiro É quadrante? só um da reta Y. Da reta Y? Da reta Y? Desculpa, da reta X. Obrigado. Agora sim. Beleza. Exatamente. Esse aqui vai estar em que quadrante? Meio mandando para o menos 1. Meio está aqui, ó. É a metade
Ó, metade, proporcionalidade, metade do intervalo que vai de 0 a 1. Que quadrante vai estar esse ponto, pessoal? Meio mandando para o menos 1. Gente, qual quadrante? Vai estar no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante? Quarto, né? Temos aqui 4 pontos. E vou marcar o quinto e o último ponto. 0,25 mandando para o menos 2. Onde é que está o 0,25? 0,25 é metade do meio, ó. Aqui na metade. E ele manda para o menos 2. Posso unir esses pontos, sim ou não? A resposta está aqui. Posso unir esses pontos, sim ou não? Pode. Pode unir, sim. Justamente porque, por ser os reais, o maior conjunto que nós temos, né? Mesmo só pegando os positivos, mas na região dos positivos ele é completo. Então, eu posso unir. Então, unindo os pontos, vai dar uma curva mais ou menos com esse formato aqui. Se eu prolongar aqui para a direita, o que vai acontecer com ela? O que é que vocês acham? Eu não marquei mais pontos aqui, mas vocês acham que elas vão subir, vai descer? Como é que é? Ela vai ficar sempre crescendo? O que é que vocês acham? Se eu prolongasse aqui o eixo X, opa, vem para cá. E aí? O que é que vai acontecer com essa função? Ela vai parar de crescer algum dia ou não? Se eu for aumentando o valor do X, ó. Se eu aumentar o valor do X, o valor do logaritmo vai sempre crescer na base 2, sim ou não? Sim. Sim, né? Eu não marquei, mas agora que eu ampliei, já posso marcar aquele ponto que eu não queria marcar. Agora já posso, ó. O 8 vai mandar para quem agora? O 8, pessoal, vai mandar para quem? 3. O 3. Ó, 5, 6, 7, 8. O 3 está aqui. Então, eu poderia marcar mais um ponto. Vamos ver se a curva que eu estava fazendo está boa ou está ruim. Eita, a curva que eu estava fazendo está boa, hein? Ó, estava indo justamente para ela, ó. Beleza, ó. Ou seja, ela vai crescendo, 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 crescendo. Ela nunca para de crescer, só que ela começa a crescer muito lentamente. Porque veja que para passar de 1, para passar de 0 para 1, demorou essa distância aqui. Para passar de 1 para 2, demorou essa distância aqui, ó. Para passar de 2 para 3, ó, agora uma distância de 4. Cada uma unidade que eu aumentar no y, eu vou ter que andar uma distância dobrada aqui. Então, para chegar no próximo, para chegar no 4 aqui, eu vou precisar do dobro aqui. Então, eu vou aqui para o 16. Uma distância que aqui é 4, passa a ser 8. E assim por diante. Então, fica bem claro aqui que ela está estritamente crescente. Aqui, ó, usando a palavra que a gente aprendeu. Essa função está claramente estritamente crescente. Ela não para de crescer nunca. Professor, Oi. é impressão minha ou esse gráfico ele é o oposto do gráfico da função exponencial? Exatamente. Vamos comentar que esse gráfico tem alguma semelhança, sim,
com o da função exponencial. Mas deixa eu terminar ele antes de fazer a comparação com o outro. Deixa eu terminar ele. Eu já completei aqui esse lado, o lado aqui para a direita. Agora, se eu andar para a esquerda, daqui para cá, o que é que vai acontecer com essa função? Por onde é que ela vai aqui agora? Ela vai ficar sempre caindo? O que vocês acham? E vai se aproximar de alguém? Por exemplo, o próximo ponto aqui na sequência, quem seria? Se eu fosse prolongar aqui o x e o y, né? Aqui, ó. Eu marquei o meio, que foi menos 2. Marquei o 0,25, que foi o menos 1. Se eu continuasse aqui. Então, aqui é 1 meio. Aqui é 1 quarto. Quem é o próximo aqui? É 1 oitavo, né? Epa, tá ao contrário aqui. Desculpa. Menos 2, menos 1, menos 2 aqui vai dar menos 3. 1,16 aqui vai dar menos 4. 1,32. Menos 5? Menos 5. Um 16 menos 4. 1,32 avos menos 5. 1,64 menos 6. Eu não vou conseguir marcar isso aqui, que eu não tenho divisão para marcar. Mas o que é que me leva a concluir a respeito de para onde vai essa curva azul aí? Se eu prosseguir com ela, até onde que ela vai? Ela vai continuar diminuindo, mas nunca vai tocar o eixo Y. Então, temos novamente um conceito que já apareceu na função exponencial. Que conceito é esse, então? Nós temos o que aqui? Qual é a palavrinha que eu usei lá? Assíntota. Assíntota. Opa! E nesse caso, a assíntota vai ser o eixo Y. E aí, já começo a responder a sua pergunta, né, Vitor Júlio? Porque na função exponencial, que nós fizemos antes, eu vou botar aqui de vermelho. Na função exponencial, não sei se vocês lembram dessa função aqui, ó. Olha os pares ordenados. Quando eu botei 3 aqui, mandou para quem o 3? Nessa função. 3 manda para quem? 8. Para 8. Olha para cá. E o 2? Manda para quem? 4. O que é que você está observando em relação aos pares ordenados? O x e o y estão o quê? Trocados, né? Ou seja, se os pares estão trocados, nós já falamos isso numa aula. Eu posso falar de função o quê? Essa função... Inversa. Essa função é o quê dessa função aqui? Inversa. Então, o gráfico aqui, se eu fosse marcar esses pontos aqui, né? 1 manda para o 2, 0 manda para o 1. Se eu for marcar esse ponto aqui, ó, 0 mandar para o 1, tá aqui, ó. 1 mandar para o 2, tá aqui, ó. 2 mandar para o 4, tá aqui, ó. Olha como era o gráfico da função exponencial. A gente discutiu que foi uma questão de prova de vocês, vocês devem estar lembrados, que eu perguntei após lá, qual foi a prova? Foi a prova 3, né? Qual é a propriedade geométrica de uma função f de x e sua função inversa? Qual é a propriedade geométrica? Sempre tem. Elas têm um espelho. Qual é o espelho? Qual é o espelho, pessoal? Os gráficos? Qual? Ela tem uma função como espelho. Função identidade. Exatamente. Essa função que eu estou fazendo agora de amarelo é a função y igual a x. E quem viu a postagem que eu coloquei hoje, né, de uma palma de uma mão, onde na palma da mão aparece
as três funções, inclusive, deixa eu dar o crédito, foi Natanael que achou essa postagem, achei muito legal, e eu postei no grupo de vocês. Vocês olhem a postagem, que está no grupo de vocês, uma palma da mão, e na palma da mão que mostrou lá, aparece justamente a função exponencial, a função logarítmica e a função de primeiro grau, que é a identidade. Então, sempre, eu falei isso quando ensinei função inversa, tá lá no vídeo, eu vou repetir o que eu ensinei lá. Sempre uma função e a sua inversa tem a função identidade como espelho. Sempre. Então, há uma simetria. Então, essa informação que eu voltei lá, eu vou mostrar agora. Inclusive, nós aprendemos também como é que você acha a lei da função inversa. Se eu tenho essa lei daqui, como é que eu faço para achar a lei da função inversa? Qual foi a sequência lá que a gente utilizou para descobrir? Primeiro passo, faz o quê? Troca o x pelo y, né? Exatamente. Troca x por y e vice-versa, né? O y por x. Como é que fica? X igual ao log de y na base 2. O que é que eu faço agora? Uso o quê? A definição de logaritmo, né? O que é que diz a definição? Toda logaritmação pode virar o quê? Exponenciação. Exatamente. Então, o logaritmando y vai ser igual a base 2 elevado ao logaritmo x. E com isso eu dou origem à fórmula que nós conhecemos da equação exponencial. Mostrando que, então, a conclusão, né? Uma frase aqui muito forte. A função logarítmica é a função inversa de quem? De quem, pessoal? Da função exponencial. Então, para saber se vocês entenderam, se eu perguntar se a lei da minha função foi essa daqui, ó. E eu perguntar qual é a lei da função inversa, como é que fica, pessoal? O que é que eu faço? Então, essa é a f de x, e eu quero saber quem é a função inversa. Qual é a lei dela? Como é que eu faço? Repetindo o procedimento. Primeiro passo. Troca x por y. Próximo passo. Próximo passo. Gente, próximo passo. Está escrito aqui. Gente, o próximo passo. Usar a definição. Sim, como é que fica? 5 elevado a x É igual. y mais 3. E, finalmente, y é igual a quem? 5 elevado a x menos 3. Pronto, acabo de achar a lei da função inversa. Ok?
Agora, lembre daquele detalhe muito importante. Só tem inversa função bijetora. Então, lembrem que, nesse caso aqui, vamos terminar a classificação aqui, ó, do nosso exemplo. Nós já classificamos quanto ao crescimento, quanto ao sinal. Vamos lá, ela é o quê? Quanto ao sinal. A função azul é o quê? Galera, quanto ao sinal. Ela é positiva, negativa, nula ou NDA? NDA. NDA, obrigado. Em relação à paridade. Ela é par ou ímpar ou NDA? NDA. NDA. Fica bem claro ver que ela é NDA quando você pega... Aliás, fica bem claro que quando você atribui aqui o 2, até pela restrição do domínio, você não pode pegar o simétrico de 2, que é menos 2. Até pela própria essência do domínio, eu não posso pegar o simétrico. Não posso. Então, interessante essa informação aqui. E em relação agora ao último dos critérios, em relação à injetividade, essa função azul aqui, ela é o quê? Ela é injetora? Ela passa no teste da injetividade, sim ou não? Se eu passar retas horizontais, alguma vai cruzar em mais de um ponto? Não. Pensando só na função azul. Ela passa no teste da injetividade, pessoal? Passa. Sim, passa. No teste da sobreajetividade. Aí, para isso, eu preciso dizer quem é a imagem da função. Quem é a imagem da função azul. Essa função azul, pessoal, tem que imagem. Reais. Reais. Sobra alguém sem participar das ligações, das conexões? Não sobra ninguém, né, pessoal? Porque a imagem, já que é a maior imagem possível, né? Ela bate com o maior contradomínio possível, que é o reais. Então, ela também passa no teste da sobreajetividade. Então, ela é o quê? Ela é bijetora. Se é bijetora, então eu posso fazer isso. Tá? Então, a função logarítmica, né? Eu posso fazer esse procedimento aqui e achar essa lei. Isso só funciona se a função for bijetora. Bem, falei várias coisas sobre a função logarítmica. Vamos dar agora outro exemplo. Essa lei até agora está obedecendo às condições de existência, sim ou não? Eu posso botar a base meio no logaritmo? Sim ou não? Pode, professor. Pode, né? Porque a base tem que ser positiva e diferente de 1. Pronto. A base meio obedece isso. Nenhum problema. Agora vamos definir o domínio. Quem é o maior domínio possível que eu vou atribuir aqui? Reais positivos. Exatamente igual ao anterior. Ou seja, esse x continua a ser o logaritmando. E o logaritmando continua a ser, tem que ser positivo. E aqui vamos botar reais, que é o maior possível. Pronto. Então, novamente pergunto qual é o gráfico. Né? Então, mesma pergunta do problema passado. Qual é o gráfico dessa função? Então, vamos fazer o plano cartesiano.
Pronto. Plano cartesiano feito. Vamos agora atribuir valores para o domínio. Alguém sugere algum valor aí que esteja dentro desse domínio aqui? O próprio 1/2. O próprio 1/2. Esse é sempre bom atribuir a própria base, porque segundo a propriedade que nós aprendemos, sempre vai dar quanto como resultado? Meio vai mandar para quem? Quanto vale o log de meio na base meio? 1. 1. Toda vez que a base coincide com o logaritmando, o logaritmo é 1. Meio manda para 1. Meio manda para 1. Então, interessante aqui. Aqui vai ser o 1, né? O meio vai estar aqui na metade. Outro valor para atribuir. Se meio, agora o 1, aqui. Vamos marcar logo ele. Meio manda para 1. Pronto, primeiro ponto marcado. Próximo. 1/4. 1/4. É uma boa opção, 1/4. 1/4 manda para quem? Ou em outras palavras, quanto vale o log de 1/4 na base 1/2? Ou seja, 1/2 elevado a quanto que vai dar 1/4? 2. 1/2 elevado a 2. 1/2 elevado a 2 dá 1/4. Beleza. 1/4, se aqui é 1/2, 1/4 é a metade desse intervalo. Olha a questão da proporcionalidade que eu tanto sigo aqui, hein? A metade. O 2 aqui tem que ser o dobro de 1. Olha a proporcionalidade que eu sigo aqui na hora de marcar. Meio, ou 1/4, manda... Opa. 1/4 manda para 2. É esse ponto aqui, pessoal. Aqui. Já temos 2 pontos. Quem é o próximo? 2. Mas na sequência aqui, então vamos, já que fomos para cá, qual seria o próximo aqui na sequência, depois desse? Note que esse cara daqui é o dobro desse. Então, o próximo aqui tem que ser o dobro de meio. Quem é o dobro de meio? É 1. E 1 vai mandar para quem? 0. 0. Veja que aqui vai andando de 1 em 1. O que é que já dá para afirmar, então, 1 manda para o 0? Está em cima do próprio eixo x. Ó. O que é que já podemos falar sobre o crescimento dessa função? Decrescente. 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 E o próximo ponto aqui na sequência, depois do 1, seria quem agora o próximo? 2. 2, que vai mandar para quem? Menos 1. Para o menos 1. Veja que vai estar sempre sendo o dobro do lado esquerdo e vai sempre caindo 1 do lado direito. Se você fizer assim, você vai fazer os pontos com muita rapidez. Tá? Então, tá aqui o 2. Olha a proporcionalidade. Se daqui até aqui é 1, eu não posso chegar e marcar o 2 aqui, ó. Então, eu tenho que obedecer a proporcionalidade. Se o do 0 a 1 foi aqui, do 1 ao 2 tem que estar mais ou menos aqui, ó. O 2, e a mesma coisa. Se do 0 a 1 foi isso aqui, do 0 ao menos 1 tem que ser a mesma distância. Olha a questão da proporcionalidade. Isso é muito importante para o gráfico ficar naquele formato que a gente tanto discute. 2 manda para menos 1. Quarto ponto. Mais um último ponto para terminar. Fazer o quinto ponto. Qual seria o próximo? Pode ser para cá, diminuindo o número. Pode ser para cá, aumentando. E aí? Para onde? Vamos para cá. Quem vai ser o cara daqui, o próximo? 4. 4. E aqui? Menos 2. Perfeito. Olha a proporcionalidade, ó. O 3 está aqui. Por isso que eu já vou perder o que fiz aqui antes, ó. Vou ter que aumentar um pouquinho aqui a minha reta para poder aparecer o 4.
Olha a questão da proporcionalidade, que muita gente está ignorando a proporcionalidade e com isso está fazendo gráficos errados. Se aqui do 0 ao menos 1, não posso botar o menos 2 aqui, ó. Não posso botar aqui pertinho do menos 1, tem que botar a mesma distância. Também não posso botar o menos 2 aqui, ó. Então, olha a questão da proporcionalidade. Menos 2, mais ou menos, no olho está por aqui. Ah, professor, o senhor tem certeza que está igual? Não, igual não deve estar, mas está próximo. Para visualmente dar o que eu espero, eu tenho que errar pouco. Eu não posso errar muito. Então, 4 manda para o menos 2. 5 pontos. Posso unir esses 5 pontos? Sim, né? Pelo fato de ser os reais positivos. Se fosse aqui racionais, eu não poderia. Embora até tivesse uma quantidade de pontos muito grande. Naturais não poderia. Inteiros não poderia. Só posso unir porque é real. Então, vou unir já que é real. Unindo aqui esses 5 pontos. Forma uma curva mais ou menos com essa aparência. Como é que ela prossegue para cá? Sempre o quê? Gente, como é que ela prossegue aqui para a direita do 4? Ela vai subir? Não. Ela vai empinar aqui para baixo? Como é que vai ser? Como é que eu vou completar aqui? Ela vai continuar caindo? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Ela é Agora, estreitamente. mesma coisa do outro. Ela vai continuar caindo, só que agora num ritmo cada vez mais lento. Por que eu sei isso? Porque eu sei que o próximo ponto, por exemplo, seria o 8 mandando para o menos 3. O 8 teria que estar aqui, ó. 4, não vou nem fazer aqui. 5, 6, 7, 8. Mandando para o menos 3. Então, quer dizer, tem um ponto mais ou menos por aqui, ó. Ó, mais ou menos por aqui. Então, ela tem que vir mais ou menos tomando esse rumo desse ponto aqui, ó. O que faz com que ela caia, não pare de cair nunca, ou seja, ela é estritamente o quê? Decrescente, né? Conforme nós já estudamos. Para cá, para a direita. E aqui para a esquerda. Eu fui até o 0,25, mas eu posso continuar diminuindo e aqui andando para a esquerda. O que é que vai acontecer com o valor da imagem? Se eu botasse aqui 1/8, mandaria para o 3, 1/16. 1/8 mandaria para o 3, 1/16 mandaria para o 4, 1/32 mandaria para o 5. Ou seja, eu vou me aproximando do zero, e o que acontece com o valor do y? Cresce alucinadamente, hein? Ou seja, vai se aproximando do eixo y, novamente, sem nunca tocar. E, mais uma vez, nós temos como assíntota o próprio eixo y. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é a diferença da assíntota da função exponencial para a assíntota da função logarítmica? E aí, galera? Que elas não tocam eixos diferentes. A definição de assíntota, Vitor Júlio, é justamente essa. É uma reta para a qual a função se aproxima sem nunca tocar. Essa é a definição de assíntota. Mas qual é a diferença da assíntota da função exponencial? Por exemplo, aqui 2 elevado a x mais 3. E da função logarítmica. Log de x na base 7. Qual vai ser a diferença básica das assíntotas das duas? Enquanto a exponencial aqui, ó, tem uma assíntota horizontal, a função exponencial vai ter uma assíntota o quê, pessoal? Uma assíntota de que tipo?
Sempre Vertical. vertical. E vai ser sempre o eixo Y? Não. Eu vou dar um exemplo. Aqui nesse exemplo aqui até tá? Aqui é o próprio eixo Y nesse exemplo. Mas eu vou dar exemplo a seguir, que não vai ser o eixo Y, mas vai continuar a ser vertical. Então, nunca deixa de ser uma reta vertical. Enquanto a exponencial, né? A função se aproxima, sem nunca tocar, de uma assíntota horizontal. Aqui se aproxima de uma assíntota vertical. Aqui se aproxima de uma vertical, aqui se aproxima de uma horizontal. Exatamente como está lá no desenho ou na figura que Natanael achou e que eu postei no grupo de vocês, que está na palma da nossa mão. Na palma da nossa mão, olhe para a sua mão direita e vocês vão ver na parte superior esquerda da sua mão uma função exponencial. Na parte inferior direita, uma função logarítmica. E entre as duas, a postagem que Natanael colocou, apareceu uma função do primeiro grau, uma função afim. Na minha mão, ela está mais para logarítmica também. Como é que está na mão de vocês? Deixa eu parar de compartilhar aqui para vocês me verem. Pronto, vocês voltaram a me ver. Olhem a mão de vocês. Essa aqui é a minha mão. E aqui em cima, ó, nessa parte aqui da minha mão, eu tenho uma função exponencial. E aqui uma função logarítmica. Na palma da mão tem, né? Obviamente parece, né? Não é exatamente, né? Tem umas deformações, mas é uma boa analogia, tá certo? Voltando a compartilhar com vocês o quadro. Pronto. Então tá aqui o quadro de novo. Vitor Júlio fez algum comentário. Deixa eu ver o que o Vitor Júlio comentou. Eu não entendi qual foi a postagem de Vitor Júlio. É uma imagem que eu tava... É uma imagem, se o senhor quiser abrir aí. Eu clico aonde para abrir aqui? Aqui? Nela. Tá, qual é a sua pergunta, Vitor Júlio? Aí, o que você quer dividir aí com essa imagem? Não, é que eu tô afirmando... É que eu tava vendo aqui se a função de raiz poderia ser inversa de exponencial e eu concluí que não. Exatamente. Você está correto, né? Vamos lá, já que você tocou nesse ponto, deixa eu parar de compartilhar, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu voltar para lá, para o meu quadro. Né? A pergunta, o questionamento de Vitor Júlio foi muito interessante. Ele perguntou o seguinte, né? Uma função com raiz, né? Do tipo, por exemplo, né? Essa daqui, ó. Isso aqui é uma função com raiz. A gente não estudou ela esse ano. Ela é a inversa de quem? Se eu fosse fazer o gráfico dessa função com raiz aí, quem seria o gráfico dela? Então, só para a gente ver em termos de lei, né? Essa função, primeiro que essa lei aqui tem uma restrição. Só existe raiz quadrada de número positivo. Então, tem a mesma restrição que tem um logaritmo, com a diferença que aqui pode botar o zero. Porque existe raiz quadrada de zero, diferentemente do logaritmo. Se você Mas troca não é x... todo caso. Não é todo Oi? caso que o domínio vai ser positivo, não. Eu sei, se eu botar uma expressão algébrica dentro da raiz, aí muda, né? Exatamente, Vitor. Não, eu falo mais do tipo da raiz, se for uma raiz cúbica. Se for raiz cúbica, você tem razão. Aí o domínio pode ser real, né? Não tem restrição nenhuma, né? Para cá. Mas com raiz quadrada, raízes de índice par,
nós temos restrições, sim, para o domínio, né? Agora, aqui não tem. Na função cúbica, na raiz quinta, não tem. Mas continuando aqui, trocando x por y, ó. Troquei x por y. Eleva os dois lados da equação ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado, raiz de y ao quadrado. O que acontece aqui? Cancela, né? São operações inversas. O que é que sobra? Que função é essa, pessoal, que eu acabo de achar? Exponencial. Não, Não, discordo de quadrática. você. Quadrática, exatamente. Então, quer dizer que a função y igual a x2, nós já fizemos o gráfico dela várias aqui, ó. É essa função aqui, cujo vértice está exatamente na origem. Essa é a função y igual a x ao quadrado. Para ela ter inversa, olha o que tem que acontecer. Eu tenho que trocar o domínio e a imagem. Então, a definição correta dela ficaria: ela leva os reais aonde? Nos reais não negativos. O que quer dizer que ela leva os reais. Não, eu teria que definir ela ao contrário. Se eu quiser que eu tenha inversa, né? Na verdade, eu tenho que definir ela. Porque eu comecei essa daqui. Eu já comecei ela assim, o contrário tem que passar o domínio para cá. Mas se eu botar aqui domínio real, qualquer número real eleva ao quadrado. O que fica claro é o seguinte, né? Se eu pegar essa função aqui, onde o domínio seja real, ou seja, pegue os positivos e os negativos, aqui é o R+, aqui vai dar problema, porque você vai acontecer, por exemplo, né, de o 2 e o -2 mandam para o mesmo cara. Que cara é esse? O 4. Quando você for fazer a volta, aí vai mandar para 2. Ou seja, essa função aqui não é bijetora, tá? Então, para se torná-la bijetora, eu tenho que apagar a metade dela. Pronto, aí com essa metade aqui, aí sim, com essa metade aqui, a função inversa dela vai ser, vou fazer agora de amarelo, vai ser essa daqui, cujo gráfico é dado, ó, 1 manda para o 2 e o 4, por exemplo, aqui é 2 mandando para o 4, né? Aqui eu marquei o 4. Então, tá aqui o 2 e tá aqui o 1. 1 e 1, pronto. Então, seria mais ou menos essa função aqui, ó. Aqui o 4, ó, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Aqui o 4 manda para o 2. Então, é esse ponto aqui, ó. Então, tá mal feito, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. É uma função mais ou menos com essa cara daqui, ó. Ou seja, ela até parece um pouco com a função logarítmica, Júlio, mas com a diferença que ela não tem assíntota, tá? Ela não tem assíntota. Então, seu comentário é totalmente irrelevante, né? Relevante, né? Melhor dizendo. Melhor esclarecendo, né? Eu não pensei em relevante, não. Totalmente irrelevante, porque essa é a inversa dessa. E olha o espelho aqui de novo. Olha o espelho, a função identidade, ó. Vou botar aqui de vermelho. Olha o espelho aqui. Passando aqui no meio das duas. Ou seja, essa função e essa daqui são funções inversas também, ó. Mas, né, a de segundo grau é que, na verdade, leva a potência, né, essa potenciação, né, com o x na base, é que leva a radiciação. Só a potenciação com x no expoente é que leva na logaritmação. Ficou claro, Vitor Júlio? Seu comentário? Sim, professor. Foi muito legal o seu comentário. Agora eu vou fazer mais um gráfico aqui, bem interessante agora.
Pronto. Eu quero fazer o gráfico dessa lei que eu acabo de mostrar. Então, vamos fazer o plano cartesiano dela. Para colocar os seus pontos. Primeira pergunta que eu lanço para vocês. Perceba que eu não coloquei o domínio contra domínio ainda. E eu vou lançar a seguinte pergunta, que pode ser questão de prova para vocês. Qual é o maior domínio possível desse problema? Dessa função, melhor dizendo. Qual é o maior domínio possível que eu posso atribuir, que eu posso dar, que eu posso, que eu posso atribuir ao, que eu posso atribuir, tá bom. Qual é o maior domínio possível que eu posso atribuir? E aí, pessoal? Eu estou esperando aqui para colocar aqui, ó. E aí? Seria um intervalo do menos 3 até o mais infinito, aberto no menos 3 e aberto no mais infinito. Exatamente. Como é que você chegou a essa informação? Porque se o x for menos 3, o logaritmo não vai ser zero. E isso não é Exatamente. Você tem que usar mais uma vez, de novo, novamente, a condição de o quê? Condição de existência. Qual é a condição de existência? Diz que o logaritmando x mais 3 deve ser o quê? Maior que zero. Pronto. Resolva aí na equação. Quanto é que vai dar a resolução da equação? Maior do que? Menos 3. Isso é o intervalo que vai dar onde? Que intervalo é esse, então? Que vai dar onde até onde? Do menos 3 aberto até o mais infinito. Contra domínio reais. Então, prestem atenção que vocês, a partir de agora, têm a obrigação sempre de ver se o domínio está compatível com a lei que você criou. A gente chama, quando isso acontece, a função está... Vocês têm que verificar se a função está bem definida. Então, nesse caso, a função está bem definida. Agora eu vou trocar aqui. Essa função agora aqui, eu vou fazer uma mudança aqui. Eu vou mudar o 3 aqui para o menos 4. Essa função está bem definida, pessoal? Não, professor. Por que não? Porque se x for... Não, pera. Porque se x for menos 3, por exemplo, menos 3 mais 3 é igual a zero. Já dá problema, não é isso? Exatamente isso. Então, eu digo que agora ela está, o quê? Mal definida. Toda vez que o domínio não estiver compatível com a lei, eu falo que a função está mal definida. Então, fiquem atentos a partir de agora para, especialmente nas funções logarítmicas, sempre se perguntar se a função está bem definida. Tá? Então, essa daqui, agora que eu voltei para o outro intervalo, essa função agora voltou a ficar bem definida. Tá? Então, isso aqui é bem importante. Então, vamos lá. Vamos atribuir valores. Vamos atribuir valores para a gente calcular. Alguém sugere algum valor para x? Menos 2. Menos 2. Menos 2 é um bom número. Por quê? Porque menos 2 mais 3 dá 1. E quanto vale o log de 1 na base 2? 0. 0. Então, acabamos de achar o primeiro ponto. O menos 2 está mandando para o 0. Acabei de achar uma raiz, não foi? Estou certo ou estou errado? Acabamos de achar uma raiz da função. Não foi nem essa a intenção, mas, quer dizer, ou quem deu o número, acho que nem pensou nisso, mas beleza. Próximo valor. Para atribuir. Tem que pertencer ao domínio.
Menos 1. Menos 1 é um bom número também. Por quê? Porque se eu botar aqui log de menos 1 mais 3 na base 2, menos 1 mais 3 dá 2. Vai ficar log de 2 na base 2. E log de 2 na base 2 vale? Log de 2 na base 2 vale? Ou seja, menos 1 manda para quem? 1. Para 1. Já temos 2 pontos. Vamos marcar o segundo agora. Menos 1 manda para 1. Vamos supor que o 1 esteja aqui. Então, marcando menos 1, mandando para o 1. Nós temos agora o segundo ponto. Eu quero agora outro. 0. 0 não é um bom número, porque vai dar log de 3 na base 2. Se eu botar 0, vai ficar log de 3 na base 2. Aí eu vou ter que usar a calculadora. Esse valor existe, mas eu vou ter que usar a calculadora. Eu vou correr da calculadora. Então, vamos escolher números melhores. Qual seria o próximo aqui para a gente atribuir aqui? Menos 2, menos 1. Qual seria o próximo aqui para cima? Maior que ele? 1. 1. 1 pode ser. Mas que seria o próximo exatamente? Menos 2. Menos 1. Tá certo. É 1 mesmo. É 1. Você tá certo. É exatamente esse. É 1. Vamos lá. Se eu botar 1, vai ficar log de 1 mais 3 na base 2. Vai ficar log de 4 na base 2. Quanto vale log de 4 na base 2? 2. 2. Aí qual é o padrão que a gente observa aqui, para a gente adivinhar os próximos pontos? O padrão aqui é o seguinte. Aqui está andando de 1 em 1. Está todo mundo vendo que está aumentando de 1 em 1 na imagem? E no domínio, ó, o intervalo aqui, esse intervalo tem tamanho 1. Esse intervalo tem tamanho 2. Ó, tamanho 1, tamanho 2. Qual vai ser o próximo, então, aqui agora? 1, 2, quem é o próximo? 5. Mas o intervalo, 1, 2, o quê? 4, né? 1, 2, 4. E 4 mais 1 vai dar o valor 5. E, de fato, se eu botar o 5, vai ficar log de 5 mais 3 na base 2. Vai ficar log de 8 na base 2, que vai dar 3. Ou seja, continua andando de 1 em 1. Qual seria o próximo aqui para cima? Depois do 5. 1, 2, 4. Qual é o próximo salto? 1, 2, 4. Qual é o próximo salto? 8. 8. Se eu somo 8 com 5, quem é o próximo valor de x que eu deveria atribuir aqui? 13. 13. Eu não vou marcar o 13 aqui, porque eu não tenho como fazer 13 divisões aqui, tá bom? Mas eu estou falando só que esse cara aqui é o 1. Esse cara aqui é o 2. Esse aqui é o 3. Esse aqui é o 4. Esse aqui é o 5. E assim por diante. Agora, se eu fosse descer agora, já marquei então, sim, vamos marcar esses pontos. 1 manda para 2, que eu não marquei ainda. 1 manda para 2. E 5 manda para 3. Cinco do x manda para 3 do y. Nós temos aqui 4 pontos. Vamos atribuir mais um ponto agora aqui para baixo agora. Para cá. Menos 1, menos 2. Alguém sugeriria um próximo aqui? Basicamente, o que você tem que olhar são as potências, como aqui a base é 2, basicamente você tem que olhar para as potências de base 2. 2 elevado a 1, que dá 2. 2 elevado a 2, que dá 4. 2 elevado a 0, que dá 1. 2 elevado a menos 1, que dá meio. Ou seja, 4, 2, 1, o próximo salto aqui tem que ser meio, ó. Meio. Então, quem vai ser o cara daqui? Menos 2,5. Exatamente isso. Se eu botar o menos 2,5 no lugar do x, o que é que teremos? Menos 2,5 mais 3 vai dar meio, né? E quanto vale log de meio na base 2?
Menos 1. Pronto, então ele é o próximo. Tá vendo aqui, ó? Menos 1, que eu estou andando de 1 em 1. Então, sempre organizar os números em sequência é uma boa ideia, hein? Se você fizer isso, você vai ganhar tempo nas contas, tá? Você vai ganhar bastante tempo nas contas. Então, marcando esse nosso último ponto, eu vou marcar o menos 2,5, mandando para o menos 1. Menos 1 deve estar mais ou menos aqui. Aqui está o menos 3. O menos 2,5 está exatamente na metade, entre o menos 2 e o menos 3. Pronto. Posso unir os pontos, sim ou não? O intervalo é um pedaço dos reais, né? Então, nessa região aqui, eu posso atribuir qualquer real. Então, a conclusão é sim, posso unir. E aí vem a pergunta que não quer calar. Onde está a assíntota? Ela não existe. Ela existe sim. Seria o menos 3, professor? Seria quem? O menos 3? Uma Exatamente. aperta vertical fazendo aqui o menos Exatamente. 3. Ou seja, a assíntota está dada já aqui no domínio. Olha ela aqui, ó. É sempre o limite do domínio. Por quê? Porque não pode chegar no menos 3. Né? Se não pode chegar no menos 3, nós temos uma reta aqui, ó. Olha aqui que eu vou traçar ela agora. Que passa exatamente, é uma reta vertical, que passa exatamente pelo menos 3. Que essa função azul nunca pode tocar nela. Porque se essa curva azul tocar na reta amarela, quer dizer que vai ter um ponto da função que tem abscissa menos 3. E a abscissa menos 3 não pode ser atribuída. Então, a assíntota é essa reta amarela agora. Então, é só unir agora, ó. Se aproxima dela, se aproxima dela, se aproxima dela, sem nunca tocar. Ou seja, eu pergunto para vocês, em relação ao nosso primeiro gráfico, que foi esse daqui, ó, vamos voltar para ele. Em relação ao nosso primeiro gráfico, foi esse gráfico aqui que está de azul. Esse gráfico aqui, em relação a esse, que tinha a lei y igual a log de x na base 2. Eu pergunto, desse gráfico para esse novo agora, qual foi a mudança? Espera aí, deixa eu chegar nele, está demorando. Cheguei. Qual foi a mudança agora, pessoal? Daquele para esse. O que aconteceu com a função? Eu já expliquei em alguma aula gravada. Aqui dentro antes eu tinha x, e agora eu tenho x mais 3. O que aconteceu com a função? Vou desenhar a outra função aqui, para tentar ajudar. A outra função aqui eu vou fazer de verde. A outra função lá, ela passava por esse ponto. Ó. Então, ela era uma função assim. Ó. Não, vou fazer de amarelo, fazer... Não, com essa cor aqui, pronto. Pronto. Era essa função aqui. Ó. O 0 mandava para o 1, o 2 mandava para o 1, o 4 mandava para o 2. Tá muito... Deixa eu melhorar ela um pouquinho. O que aconteceu com essa função, pessoal? Essa era a função y igual a log de x na base 2. Essa daqui é a função y igual a log de x mais 3 na base 2. A base foi mantida. Eu pergunto, o que aconteceu com a função? Tá mal feito isso aqui. Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho, para deixar mais bem comportado. O que aconteceu com essa função, pessoal? Ela foi
deslocada para a esquerda. Todos os pontos dela, olha esse ponto aqui, ó. A raiz, que era aqui, veio para cá. Esse ponto que mandava, por exemplo, o 2 para o 1, esse ponto aqui, ó, veio para cá. Todos os pontos andaram quanto, pessoal? Se você vai do 1 para o menos 2, você anda quanto? Você anda 3, né? Se você vai do 2, esse ponto aqui do 2, até o menos 1, você anda quanto? 3 também. Esse ponto aqui, que eu não marquei, ó, o 4, mandando aqui para o 2, ó. Olha aqui. O ponto veio daqui para cá. Andou quanto? Gente, andou quanto cada um deles? 3. Andou 3. O que é que esse 3, então, faz, pessoal? Ele translada a função para a esquerda. Eu escrevi lá no vídeo, eu não vou lembrar qual é o número do vídeo, mas é da parte de função modular, é o segundo vídeo da parte de função modular, e eu comento que você tem uma função f de x, e você tem uma função g de x, que é igual a f de x mais um certo número. O que vai acontecer sempre, essa função g vai ser uma translação da função f. No caso, uma translação horizontal. Então, ela vai andar para a direita ou para a esquerda. Se o a é positivo, ela anda para a esquerda. Se o a aqui é negativo, ela anda para a direita. Eu comento isso lá no vídeo de função. É um vídeo inteiro dedicado só à translação. Então, olhem com muito carinho lá o vídeo, se quiserem entender que o que eu expliquei lá, eu tentei falar de uma maneira que você pudesse usar para qualquer outra função, na verdade. Quando eu escrevo isso aqui, ó, eu estou dizendo que pode ser usada para qualquer função. Tá? Só estou relembrando que quem quiser entender com mais rapidez o que está acontecendo, pode usar essa ferramenta que eu estou lançando, da translação. O que é translação é sinônimo de movimentação. No caso aqui, uma translação horizontal. No caso, uma movimentação horizontal. Tá? Eu pergunto, essa função azul, ela mudou a imagem dela, sim ou não? A função que nós acabamos de fazer o gráfico agora, essa daqui. Azul. Quem é a imagem dela? Reais. Reais. Não mudou nada. Então, as funções logarítmicas, vou dar a dica agora, hein? A frase é muito forte que eu vou falar agora. As funções logarítmicas, se o domínio que você atribuiu foi o máximo possível, que foi o nosso caso aqui, a imagem sempre vai dar real, pessoal. Se você atribuir o maior domínio possível, a imagem sempre vai dar, né? E respondendo aqui essa pergunta, onde está a síntese de uma função logarítmica? Ela está sempre ela é a extremidade, é sempre a extremidade do maior domínio possível. E lembrando que essa extremidade sempre vai estar aberta. O maior domínio possível. Ok, galera? Agora que eu acabei de ver que chegou exatamente a nossa hora, já são 10h30. Eu vou gravar um vídeo, né? Já tenho um vídeo gravado sobre função logarítmica, mas eu vou gravar outro, tá? Se por um acaso eu demorar a gravar, eu já mando o antigo logo, mas como eu espero gravar logo o outro, então não vou mandar ainda não. Agora, quem for no arquivo lá com os links do meu vídeo, que está no Teams, lá na parte de arquivos, vai ver o link já para esse vídeo de função. Tá lá já, na verdade, tá? Então, se for, já pode adiantar e ver se quiser. Mas eu não vou mandar ele
pelo grupo do Zap não, porque quando eu mandar, eu já vou mandar a nova aula, tá? Bem, deixa eu parar o compartilhamento. Vocês voltam a me ver completo, eu acho, agora. Pronto. Bem, então o que é que fizemos na aula de hoje? Apresentamos o gráfico da função logarítmica. Ela tem alguma ligação com alguma função que nós já estudamos? Sim, ela é a função inversa da função exponencial. Qual é a grande novidade dela? Que não apareceu agora em nenhuma até agora. Ela é a única até agora que tem uma assíntota vertical. Toda função logarítmica terá uma assíntota vertical. Assim como toda função exponencial sempre terá uma assíntota horizontal. Quem fizer o gráfico de uma função logarítmica, quem fizer o gráfico de uma função exponencial e não colocar a assíntota, já está cometendo um erro. Então, é obrigatório em qualquer esboço de gráfico que eu pedir, isso me refiro basicamente às provas, que você coloque a assíntota da função. No caso da exponencial, vai ser uma assíntota horizontal. No caso da logarítmica, vai ser uma assíntota vertical. Então, faz parte da essência da função, ter uma assíntota. Uma reta para a qual a função se aproxima sem nunca tocar. Então, eu acho que é a lição aí da aula de hoje, né? Essa ferramenta aí, essa ideia. E o casamento com a função exponencial está ficando cada vez mais forte. Não sei se vocês estão vendo aí. E quem viu meus vídeos vai entender quando eu falo que tem pessoas... logaritmo é um assunto muito mal falado, muito temido. As pessoas falam que é muito difícil e todo um exagero. E, na verdade, a dificuldade da função logarítmica, se é que existe, está ligado ao fato de precisar das propriedades da exponencial. Então, na minha opinião, a dificuldade não está no logaritmo, está na exponencial. Você precisa saber as propriedades de potenciação. Se você sabe as propriedades de potenciação, você vai saber usar na logaritmação. Né? Então, eu acho que o logaritmo é um assunto injustiçado, tá? Falam muito mal dele, mas, na verdade, o problema não está nele. Está na operação que deu origem a ele, que é a potenciação, tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário, pessoal? A respeito da aula de hoje? Algum questionamento sobre o nosso curso, sobre o nosso andamento? Natanael fez um comentário, deixa eu ir ler lá o comentário de Natanael. Minhas notas nessas aulas está tipo a função E elevada a x, igual da foto. Ou seja, ele quer dizer que está subindo bastante. Tomara que seja na região positiva, né? Porque se for na região negativa, a sua nota está crescendo muito devagar, Natanael, viu? Então, cuidado com essa afirmação. Diga qual é o domínio, qual é a parte do domínio que você está usando como comparação. Mas eu entendi o que você quis falar, Natanael. Estou só brincando com você. Mais algum comentário, pessoal? Então, parece que é tudo. Então, vamos encerrar a nossa aula de hoje. Vitor Júlio fez um comentário. Deixa eu ver o que é. Estive pensando, a função exponencial já possui a sua função racional. Pois se o expoente for racional, já viu, né? O que eu disse fez sentido? Olha, eu não sei o que, é que você está pensando. O que eu posso dizer é que esse termo função racional é usado para as funções que têm o x na base. E os expoentes são números racionais. Então, dizer que a função exponencial já possui sua função racional, eu acho que não está bom você falar... Desculpa. Você falar assim não, Vitor Júlio, tá? Eu acho que não tá bom. A função racional é uma função que a variável x está na base, tá? Então, espero ter esclarecido aí o que eu tô falando. Lucas também fez algum comentário. O que foi, Lucas? Obrigado, Lucas. Já que na ausência de imagens, eu me sinto muito reconfortado com essa saúde aí, né? Porque vocês não aparecem. Não vejo vocês em momento algum. Então, que coisa boa que tem alguém percebendo que eu acabei de espirrar. Valeu, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma aula, aula 17. E a nossa aula 18 deverá ser nossa última aula teórica. Mas a gente pode usar a aula seguinte ainda também, se precisar, tá certo? Se vocês acharem que precisa, tá bom?
Então, agradeço a presença de vocês. Nesse momento, somos 15, 24 pessoas. Eu agradeço a atenção de todos vocês e me despeço agora. Tchau. Até a aula de quinta-feira. Ok, galera? Então, até quinta-feira. Um abraço grande aí para vocês. Valeu, Eric. Valeu, Natanael. Valeu, professor. Valeu, beleza. Valeu, Flávio. Valeu, Ian. Valeu, Laiane. Obrigado, Eric, pelo seu comentário. Valeu, Raniel. Podemos sair, né, pessoal? Podemos sair. Vou encerrar a reunião agora. Então, aos presentes ainda. Valeu, Kailane, um abraço. Aos presentes ainda, vou saindo também. Valeu, Joyce, Gabriele, Arthur, Pedrian. Um abraço para vocês.